Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo na cozinha do Luca, mais um videozinho que é uma receita super fácil para você fazer quando não tem mais nada, quando tem sobra, quando não tem uma refeição propriamente dita para você comer aí. Hoje nós faremos um delicioso salgadinho de presunto e queijo. É lógico que você vai colocar o que você quiser dentro, mas olha só que coisa linda que fica, ó. Parece que tá cru aqui, mas é porque a massa fica molhadinha por dentro, tá? Por conta do queijo. Lógico que você vai colocar o recheio que você quiser, mas o ponto é que esse salgado é muito fácil de fazer e fica delicioso. É bom demais. Mais um pedaço. Ninguém viu. Mas vamos lá, o que você vai precisar para fazer esse salgadinho delicioso? Primeiro, a massa. A massa é super simples de fazer. Eu já ensinei, inclusive, a fazer aqui, só que era aquela torta de massa podre. A receita é basicamente a mesma. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, mais ou menos 200 gramas de margarina dessa vez. Da outra vez, na torta de massa podre, a gente usa margarina de cozinha, que é aquela que vem em tablete. Dessa vez você vai usar margarina comum, que você compra aí num pote para passar no pão e tal. Um ovo e uma pitadinha de sal. E é só isso. 2 coisas antes da gente realmente colocar a mão na massa. Primeira, depois que eu já separei todos os ingredientes e só falta colocar a mão na massa mesmo, eu fui lá no forno e liguei ele a 180 graus. Deixei pré-aquecendo a 180 graus. No meu caso é forno elétrico, eu deixei esquentando apenas por baixo. Não deixei por cima, porque a gente vai colocar o salgado lá e eu quero que ele esquente apenas por baixo. Se deixar esquentando por cima, pode queimar tudo por cima do seu salgado. Segunda coisa, o ovo que vai nessa receita, você vai separar a gema da clara. A gente vai usar só a gema para fazer a massa. A clara você pode separar, por exemplo, para fazer um delicioso bolo de iogurte que a gente tem aqui no canal ensinando a fazer. Tá no card aí para você clicar agora caso você queira aprender também a fazer esse delicioso bolo de iogurte. Vamos concentrar na massa agora. Você vai misturar todos esses ingredientes que eu passei agora, não importa a ordem. Tenha paciência e manda ver, bota a mão na massa, mistura bem, dedica bastante aí, uns 10 a 15 minutos mais ou menos. Você já deixa aí separadinho um pouquinho de farinha, um pouquinho de margarina, caso você precise colocar mais. Se a massa ficar muito mole, é porque tem muita margarina, então você coloca mais farinha. Se a massa ficar muito dura, ou quebradiça, ou nem virar massa, é porque tá faltando margarina. Aí você coloca um pouco de margarina. Muito mole, faltando farinha. Muito dura, quebradiça, ou não virar massa, faltando margarina. Continuando, você fez a massa, agora é a parte mais simples de toda. Beleza, você passou esse tempo todo aí fazendo a massa. Agora lembre-se, essa massa não é para ficar bonita. Nesse estágio, nem tenta deixar a massa bonita. Ela é feita para ser fácil de fazer. Depois que assar, ela vai ficar bonita. O salgado, no caso, fica bonito. Então amassou, vai ficar mais ou menos como tá aparecendo aí no vídeo agora. Você pode fazer uma bolinha, ela fica consistente, parece massinha de modelar. Agora a parte mais simples, abrir a massa para colocar o recheio. Como que eu faço isso? Eu não uso a maneira tradicional de colocar farinha em cima da pia aí, de algum lugar para você abrir a massa. Eu uso uma folha de plástico, aquelas que a gente tem na cozinha, eu esqueci o nome agora. Acho que é folha de filme, não me lembro. Mas é uma folha de plástico super fácil, geralmente a gente usa para embalar comida. Tem gente que chama de laminado também. Eu simplesmente estico uma folha em cima, bem abertinha, e abro a massa em cima dela, com a mão mesmo. Você pode usar uma garrafa para abrir, você pode usar um rolo para abrir a massa também, vai da sua preferência. A minha é abrir com a mão mesmo. E eu vou dizer para você, eu já vi gente abrindo massa assim até em cima de saquinho plástico de supermercado. E por que que eu abro desse jeito? Por quê? Eu vou abrir a massa, vou colocar o recheio, no meu caso, presunto e queijo. Você coloca o recheio que você preferir, se você quiser colocar requeijão, quiser colocar uma carne moída, não importa, o recheio fica a seu cargo. E depois que eu abri e coloquei o recheio, eu simplesmente pego esse plastiquinho pela ponta e vou puxando devagarinho. E com isso eu consigo ir enrolando o meu salgado, vira tipo um enroladão ou um enroladinho, né? Depende do tamanho. Uma dica é, antes de começar a fazer isso, antes de começar a enrolar, é você molhar o seu dedo e passar toda a borda da massa que você acabou de abrir. A massa molhada gruda mais fácil uma na outra. Puxo, enrolo bonitinho, fica uma sobrinha de massa de um lado do outro, dou uma molhadinha também nesse tantinho que sobrou, fecho ele, né, dou uma amassadinha pra dentro, deixo bonitinho, fica parecendo um pãozinho pequenininho. E eu recomendo você fazer pelo menos uns 2 furinhos com um palito de dente ou com um garfo, porque o queijo lá dentro vai formar vapor e a massa geralmente ela vaza,
ela dá uma vazadinha. Aconteceu isso com os salgadinhos que eu fiz aqui para essa gravação, porque eu não tenho o costume de fazer o furinho, eu deixo vazar mesmo, não tem problema. Mas eu recomendo fazer esses furinhos. Aí todo o vapor lá dentro vai poder sair sem problema e não vai fazer um rombo no seu salgado. Depois que eu fiz isso com todos os salgadinhos, no meu caso deu 4, enrolei ele bonitinho, fechei, eu peguei uma forminha de açaí, untei ela com margarina, isso ajuda também a dar um gostinho por fora, na parte de fora da massa. Coloquei os salgadinhos dentro dessa forma e passei um ovinho por cima, dei uma pincelada de ovo por cima. Agora, o que eu fiz aqui? Eu peguei um ovo, separei a clara da gema, e lembrando que você pode guardar a clara para fazer um delicioso bolo de iogurte, que tá no card aí, se você quiser assistir como que a gente fez um bolo de iogurte delicioso. Ponho só a gema dentro de uma xícara de chá, coloco um fiozinho de óleo de cozinha, óleo normal mesmo, que você usa para fritar alguma coisa aí, e peguei uma colherzinha e dei uma bela misturada. Aí eu pego o pincelzinho de cozinha, passo lá e dou uma pincelada em cima de todos os salgados. Feito isso, coloco no forno a 180 graus e deixo lá por mais ou menos 40 minutos. Você fica de olho que vai começar a ficar douradinho por cima. Quanto mais ovo você colocar por cima, mais dourado ele vai ficar depois desses 40 minutos. E para você que está usando o forno elétrico, lembre-se, eu coloquei 180 graus e deixei esquentando apenas por baixo, não por cima. Se deixar por cima, também você pode correr o risco de queimar o seu salgado. Passou os 40 minutos, tirei do forno e saiu essa delícia que você está vendo agora aí na tela. Ele fica bonitinho, douradinho. O meu não dourou tanto porque eu não usei tanto ovo e, como eu falei no começo do vídeo, fica delicioso. E é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Esse é um salgado extremamente fácil de fazer, muito saboroso. Fica mais saboroso ainda dependendo do recheio que você coloca. Você pode colocar, por exemplo, carne moída com azeitona. Cara, fica delicioso. É que nem pastel. Os mesmos recheios que você coloca dentro de um pastel, você pode colocar dentro desse enroladinho, desse salgadinho, que fica delicioso, tá? Se você gostou, deixa um like, compartilha aí com todo mundo que você acha que quer aprender a cozinhar ou quer saber umas receitas bem fáceis. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. A gente tenta soltar vídeo toda terça e quinta-feira, beleza? Então, até a próxima receita!